Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, até Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Nós estamos caminhando em nossa série de exposição bíblica, de mensagens baseadas na palavra de Deus, baseada na carta aos Gálatas. E o que temos visto até agora é a defesa que o apóstolo Paulo faz diante da ameaça de corromper a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo defende o Evangelho da graça diante do risco, diante da tentativa de corromper a mensagem do Evangelho, apresentar um outro Evangelho que não é o Evangelho, baseado na prática das obras da lei. E nós temos visto isso ao longo das últimas semanas. Em particular, no capítulo 2, o apóstolo Paulo lidou e desconfigurou a argumentação baseada no legalismo, esse comportamento certo com a crença errada, a hipocrisia, a crença certa com o comportamento errado, e apresentando um caminho de fé. No capítulo 3, nós vimos que esse evangelho da graça exige que os gálatas abandonem o evangelho pelas obras, esse cristianismo judaizado. Depois nós vimos o ministério do Espírito Santo, o testemunho das Escrituras, tudo apontando para o ponto que o apóstolo Paulo faz, de que nós somos salvos por Cristo Jesus e mais nada. Em Gálatas 3, 15 e 25, nós vimos que o evangelho judaizado não tem lógica, porque não leva em consideração como alianças são feitas, as distinções entre Abraão e Moisés, e o propósito da própria lei. Agora, o apóstolo Paulo vai apresentar para nós algo referente à nossa salvação, nosso status como filhos e como nós somos adotados dentro da família de Deus. É o evangelho que nos torna filhos, de verdade, filhos. Eu espero e oro que você saia daqui convicto disso. Você que tem a sua fé em Cristo Jesus, você precisa sair daqui convicto, à luz do que a palavra de Deus nos diz, de que você não é criatura, de que você não é simplesmente alguém perdoado, mas você é filho de Deus. Com todos os direitos conquistados por Cristo Jesus, abençoado pelo ministério do Espírito Santo, para que você desfrute de tudo o que Deus preparou para os seus filhos, nós. Família de Deus. A passagem de hoje nos ajuda a entender esse aspecto, então, fundamental do Evangelho, nossa filiação. Um teólogo do passado uma vez respondeu a seguinte pergunta: o que é um cristão? A resposta dele foi a seguinte: cristão é alguém que tem Deus como Pai. Eu espero que hoje o Espírito Santo trabalhe no seu coração, a fim de que você avalie como você se relaciona com Deus, não apenas como servo, não apenas como um aluno, um aprendiz, mas como filho. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Baixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos prestes a entrar numa preciosa verdade do Evangelho. Estamos prestes a olhar para a Tua Palavra, que nos explica, nos mostra, nos revela mais do Seu plano, mais daquilo que o Senhor preparou para nós, Teus filhos. Nós sabemos disso. Objetivamente, nós conhecemos as verdades do Evangelho. Mas é verdade, ó Deus, que nosso coração atribulado, nosso coração pressionado por tantas provações, angustiado por decepções, com receios do nosso entorno, das nossas circunstâncias, deixamos de desfrutar da bênção de sermos teus filhos, de clamarmos Abba Pai. Então que teu Santo Espírito nos conduza de forma mansa, gentil, mas claramente aos pés da cruz, e entendemos que em momentos de medo nós podemos nos unir a Jesus e dizer: Abba Pai, somos teus filhos. E queremos experimentar, ó Deus, a realidade da nossa salvação conquistada por teu Filho Jesus Cristo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.
Irmãos, o evangelho recebido pela fé nos torna filhos de Deus, adotados numa família onde somos todos um em Cristo e abençoados pelo Espírito. Se eu fosse resumir a passagem de hoje, eu colocaria nessa sentença. Mas de forma nenhuma, tudo aquilo que tem nessa passagem cabe dentro dessa sentença. Tem muita verdade aqui que não só nos confronta, mas nos consola com a realidade de que nós somos filhos de Deus. Talvez você se aproprie de diversas descrições do seu relacionamento com Deus, e isso guia a sua atitude, isso guia a sua caminhada, mas lhe falta uma compreensão profunda de que somos filhos de Deus. E falta a compreensão profunda de que em momentos de angústia, em momentos de provações, nós podemos dizer, Abba, Pai, como Cristo fez horas antes de enfrentar a maior angústia da história da humanidade, a crucificação. Essa condição que nós temos de filho vem pela fé e fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus quando temos fé no Filho de Deus. É pela fé que Deus nos adota. A ideia, meus irmãos, de que somos filhos de Deus, filhos e filhas do próprio Deus, é a mola propulsora da vida cristã. Nessa condição de filhos de Deus, é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Será que nós conseguimos nos apropriar de toda a profundidade desse conceito? E eu pergunto para os irmãos, participante das mesmas dúvidas, participante das mesmas perguntas, quando em minha própria caminhada com Jesus, me pergunto se eu desfruto de tudo aquilo que Deus preparou, a riqueza do nosso chamamento. Resposta óbvia é não. Ainda tem mais do que aprender sobre o que Cristo fez por nós. Ainda tem mais do que você precisa aprender e desfrutar do que Cristo fez por você. Da realidade de sermos filhos de Deus. Então, vamos para o texto. Vamos para o texto entender como que o apóstolo Paulo dá sequência à sua defesa, à argumentação de que nós somos salvos por Cristo e mais nada, e tudo aquilo que o Evangelho traz como implicação abençoadora para a sua, para a minha caminhada cristã. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, nós vamos ver que o apóstolo Paulo resume suas conclusões até aqui. Diante de tudo aquilo que ele vem trazendo, diante de toda a sua defesa, diante de todas as refutações do falso evangelho que o apóstolo Paulo vem fazendo, ele para uma rápida conclusão. Nós somos filhos pela fé em Jesus. Você pode dizer que você é filho de Deus, não simplesmente porque você é uma criatura. Todos nós, e agora um nós bem amplo, humanidade, somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que têm fé em Jesus. A nossa filiação, ela é dividida como humanidade em apenas dois tipos. Ou você é filho de Deus pela fé em Jesus, ou você ainda é uma criatura debaixo da filiação do diabo, servindo os seus próprios desejos, servindo as vozes deste mundo. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos traz a realidade de que nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A condição de filho se dá por meio da fé, somente pela fé. Conceito que aponta para algo que nós já lidamos nessa série, que tem a ver com a nossa justificação. Não existe outro meio. Não existe outro meio que nos coloca dentro da família de Deus, senão a fé. Enquanto os judaizantes pregavam um falso evangelho, pregando de que as obras da lei, em particular a circuncisão, era o meio pelo qual pessoas ingressavam na família de Deus, o apóstolo Paulo deixa isso claro, numa argumentação robusta, numa argumentação extensa, e cuja conclusão é: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E mais nada.
E mais nada. O apóstolo Paulo, no versículo 17, embasa isso porque os filhos de Deus são unidos a Jesus Cristo pelo batismo. Em contraposição àquilo que o evangelho judaizante buscava fazer, de que agora nós pertencemos à família de Deus por meio da circuncisão, o apóstolo Paulo refuta e diz, não é por meio da circuncisão, é por meio do batismo, em quem nós nos identificamos com Jesus Cristo. Nós estávamos revestidos do velho homem e agora pelo batismo em Cristo Jesus, nossa roupagem é trocada e agora nós nos revestimos do novo homem, um novo estado. Somos identificados com Jesus Cristo por meio do batismo. E embora exista algum tipo de semelhança entre a circuncisão que os judaizantes aqui pregavam e o batismo que o apóstolo Paulo está dizendo, eles não são a mesma coisa. Eles são semelhantes no fato de serem ritos de iniciação, mas eles são distintos porque um está ligado à aliança, um está ligado a uma etnia e o outro está ligado à fé em Jesus Cristo. Os filhos de Deus são unidos a Jesus Cristo pelo batismo. Esse revestimento que em Efésios capítulo 4, versículo 24, o apóstolo Paulo diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Feito, evento que acontece ao crer. Quando cremos, somos revestidos deste novo homem. O batismo, então, das águas é uma manifestação externa de uma realidade interna. Faz sentido o batismo que nós vamos fazer no dia 14 de abril, 28 de abril, como uma manifestação pública e externa de uma realidade interna. Qual é essa realidade? Eu estava no velho homem, e então pela fé eu estou dentro da família de Deus, e agora imerso em Cristo Jesus, eu sou um novo homem. É isso que nós professamos visualmente com o batismo. Os filhos de Deus unidos a Jesus Cristo pelo batismo. Essa ênfase na participação com Cristo, nós temos participação não por meio das obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. A associação, então, do batismo é com fé, não com a nossa etnia. Ponto que ele vai deixar mais claro nos versículos 28 e 29, meus irmãos, somos parte da família de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. Filiação, então, não depende da circuncisão, porque o antigo já passou. Tudo depende, então, de alguém estar unido com Cristo como o único verdadeiro descendente de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Como nós nos unimos a Cristo? Pela fé em Cristo Jesus. Antes, então, revestidos do velho homem, somos agora revestidos do novo, pelo batismo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz referência aqui, obviamente, à realidade sobrenatural, mas que na igreja primitiva não fazia sentido a separação entre a realidade sobrenatural da prática externa do batismo. Então, o meu apelo é àqueles que já tomaram uma decisão de que querem seguir a Jesus Cristo, de que depositaram a sua fé em Jesus. Entenda, o batismo das águas não gera essa condição. O batismo das águas é a expressão dessa nova realidade, que nós somos chamados a tomar pela fé em obediência ao que Jesus Cristo nos chamou. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa demonstração pública de fé, então, por meio do batismo das águas. Revestidos de Cristo Jesus, traz, então, implicações. Essa trata-se, talvez, de uma das metáforas prediletas do apóstolo Paulo. Ele usa muito essa ideia de nos despir, de renovar, de nos revestir. E o fato do texto, mais uma vez, mencionar de que nós fomos revestidos de Cristo Jesus, tem algumas implicações de como nós andamos, tem algumas implicações de como nós nos entendemos. A primeira delas é que nós somos identificados com Cristo.
A sua identidade não é nada a não ser o que Cristo fez por você. E quão libertador é isso? Quando os Gálatas estão lendo a carta que o apóstolo Paulo está trazendo, depois de uma série de abordoadas, depois de uma extensa argumentação, ao ler que de Cristo vos revestistes, a implicação é, minha identidade então é o que Cristo fez por mim. Não tem a ver com a nossa etnia. Ele vai dizer no versículo 28, nós vamos ver aqui em alguns instantes, não pode haver judeu nem grego. Não tem a ver com onde você nasceu, não tem a ver com o sotaque que você tem, não tem a ver com nenhuma marca étnica que você carrega no seu corpo. Tem a ver com o que Cristo fez por você. Não tem a ver com o status social, nem escravo, nem liberto, nem assalariado, nem empresário, nem desempregado, nem aposentado. Tem a ver com o que Cristo fez por você. Não tem a ver com o nosso gênero, homem ou mulher. Qualquer outra confusão que tem aí fora. Tem a ver com o que Cristo fez por nós. Nossa identidade está fundamentada, está enraizada em Cristo Jesus. Somos então chamados, porque estamos revestidos de Cristo Jesus, a imitá-lo. A imitar Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo usa a metáfora de estarmos revestidos com Cristo, ele rapidamente traz a implicação e os imperativos de imitarmos a Jesus. Fé em Cristo Jesus, entramos na família de Deus, somos revestidos de Cristo Jesus, identificados com Cristo, batizados em Cristo Jesus, e uma das implicações é imitá-lo. Andar como ele andou. O apóstolo João está da seguinte forma essa ideia: nós vamos andar como ele andou. Não só somos identificados com Cristo, somos chamados a imitar a Cristo, mas somos aceitos por causa de Cristo. Dizer então que Cristo é a nossa roupa, que estamos revestidos de Cristo Jesus, é afirmar de que nós somos aceitos diante de Deus por aquilo que Cristo fez em nosso favor. É a justiça de Cristo creditada em nós. Nós estamos revestidos de Cristo Jesus. Somos aceitos por causa de Cristo. Revestidos de Jesus. Versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo continua desenrolando a sua argumentação e ele diz: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo vai deixar claro que a razão de estarmos unidos é Cristo, nada mais. Cristo e mais nada que nos salva, e Cristo e mais nada e ninguém que nos une. É o milagre do corpo de Cristo. É o milagre dessa assembleia. É o milagre dessa reunião. Em que não faz diferença se você é judeu, grego, escravo, livre, homem ou mulher. Somos todos um em Cristo Jesus. Cristo quebrou barreiras então culturais, sociais e de gênero. Nada nos identifica a não ser Cristo Jesus. E é interessante de que essas três grandes categorias onde estão as tensões sociais do nosso mundo e da nossa cultura. Já reparou nisso? São tensões de ordem cultural, a crise dos refugiados, são questões de ordem sociais, os sem terra, os desprivilegiados, os que não têm oportunidades. São tensões com relação a gênero, o alcance que as mulheres vão ter dentro da sociedade. Todas essas tensões são resolvidas quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. E enquanto o mundo acha que essa é uma solução simplista, nós rebatemos dizendo que eles não entenderam a profundidade do que Cristo propõe. Porque o apóstolo Paulo não está preocupado em luta de classes. O apóstolo Paulo não está preocupado em equiparar salário de homem e mulher. O apóstolo Paulo não está preocupado com as tensões dos refugiados. Essas coisas todas se resolvem quando nós entendemos quem nós somos. Somos um em Cristo e Cristo é tudo em nós. O mundo desconhece essa realidade. Então o mundo gira ao redor de questões periféricas da sua identidade e não vai encontrar
paz. Porque paz verdadeira reside apenas num nome, e o nome dele é Cristo Jesus. Nada nos identifica a não ser Cristo Jesus. Refletindo sobre isso, o pastor Timothy Keller disse o seguinte: logo, não se deve fazer o pobre ou o trabalhador de salário modesto sentir-se inferior de forma nenhuma. Mas tampouco o rico deve ser vítima de ressentimentos, nem ser marginalizado. Quando o pobre, ele é vítima de julgamentos. Quando o rico é vítima de ressentimentos. Isso apenas mostra que nós estamos olhando para o lugar errado. Olhamos o que pessoas têm, olhamos saldo bancário, olhamos propriedades, mas não olhamos para Cristo. A questão é o seguinte: você está em Cristo ou não? Essa é a nossa questão. Essa é a questão que define a verdadeira identidade do cristão e do ser humano. Estar em Cristo Jesus. Paulo vai deixando claro, então, essa razão de estarmos unidos apenas em Cristo Jesus. E, curiosamente, sem ignorar as distinções. Elas são importantes. Mas o ponto é, elas não definem nosso status diante de Deus. Porque vai ser em Efésios que o apóstolo Paulo vai deixar claro as diferenças entre homem e mulher. É em Efésios que o apóstolo Paulo também deixa claro as responsabilidades que senhores, que servos têm. É na carta a Filemão em que ele apela para essa realidade, entendendo que Onésimo era um escravo, mas agora irmão em Cristo Jesus. Não se trata, então, de luta de classes, de equiparar gêneros. Se trata de expressar que nós somos um onde Deus nos colocou. Cristo é tudo em nós. Funções, então, e responsabilidades podem variar na terra, mas o valor nos céus, não. Paulo está encorajando, então. Encorajando as pessoas não a negarem seus gêneros, etnias, ignorar a sua situação social, mas ele encoraja para que eles tomem sua identidade fundamental em Cristo. Porque se você se define pela sua etnia, se você se define pelo seu status social, se você se define pelo seu gênero, não é à toa que você luta com uma porção de sentimentos de inveja e inferioridade que nada mais são que expressão do mesmo orgulho por se recusar a olhar por Cristo e nada mais. Porque você não escolheu o seu gênero, você não escolheu lá que você nasceu, você não escolheu o país onde você nasceu. Então Deus tem um plano com essas coisas, para expressar na diversidade que nós somos um. Não é uniformizar a todos, essa é a proposta do mundo que só gera mais tensão. Mas é reconhecer que em nossas diferenças nós somos um. Essa é a beleza, meus irmãos, e o milagre sobrenatural do Evangelho. É onde nós iremos expressar todo o caráter de Deus, é onde nós iremos desfrutar de todo o caráter de Deus, expressando os seus atributos comunicáveis, o amor de Deus, a sua graça, a sua bondade. A liberdade, então, do Evangelho precisa transformar nossa atitude para com tudo na vida. Mudança social, então, mais ampla, não é a preocupação imediata do apóstolo Paulo, mas vai trazer implicações em como as pessoas vão entender os seus papéis na sociedade. A história mostra isso. Como que a nossa fé, como que o cristianismo mudou radicalmente para melhor a sociedade, ao colocar as mulheres numa posição digna, ao entender que justiça social precisa estar baseada em parâmetros eternos dos céus e da terra, a nos ajudar a entender que etnias expressam a criatividade divina, mas não devem gerar divisões entre nós. O apóstolo Paulo, o Senhor quer que o Evangelho derrube barreiras dentro da nossa comunidade e enxerguemos apenas uma única coisa: somos um em Cristo Jesus. Meu irmão, se você enxerga qualquer outra coisa, se você se enxerga de qualquer outra maneira ou perspectiva, você precisa ajustar a sua ótica para enxergar o Evangelho.
O evangelho na sua vida lhe dando uma identidade, o evangelho na vida do seu irmão lhe dando uma identidade. Assim, em Cristo Jesus, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, somos abençoados pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 4, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo explica então a nossa condição fora de Cristo, debaixo da lei. Ele mostra mais uma vez, ele aponta mais uma vez para a condição miserável que antes nós estávamos debaixo da lei. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Meus irmãos, não havia diferença com os escravos antes de Cristo Jesus. Porque não havia intimidade, não havia liberdade de filho. O que o apóstolo Paulo faz agora é apontando para uma realidade cultural do seu contexto, de que quando o filho ainda era de menor, quando ele ainda era incapaz de assumir as suas responsabilidades como herdeiro, ele não tinha muita diferença de um escravo. Ele não desfrutava de toda a sua herança, mas ele era subjugado dos tutores, ele era subjugado dos curadores. Ele estava debaixo da orientação desses tutores e curadores. Havia uma leve distinção entre a cultura grega e a cultura judaica, que não vem ao caso, mas o ponto é claro. Quando nós ainda éramos debaixo da lei, não desfrutávamos de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Esse é o estado daqueles que ainda estão debaixo da lei. E é interessante como a palavra de Deus descreve isso. Com raras exceções, debaixo da lei mosaica, as pessoas não experimentavam a intimidade e a liberdade prometida, e que nós desfrutamos hoje no Evangelho. Os meios, a certeza de perdão eram bem genéricos. Preste atenção em Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Mas o sangue de Jesus tem poder. E é o sangue de Jesus que remove pecados. Então, debaixo da lei, éramos como escravos, filhos, herdeiros da promessa, mas ainda debaixo de curadores, de tutores, não desfrutando de toda a bênção da herança que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Ainda tem o aspecto de reforçarmos a realidade de que é o Filho, é Jesus, quem nos torna maduros. Sem desfrutar, meus irmãos, dessa liberdade, sem desfrutarmos da alegria da salvação, ainda somos herdeiros menores, imaturos. É só Jesus que nos torna maduros. E agora o apóstolo Paulo vai investir um tempo mostrando como que nós amadurecemos, como que Deus, enviando Jesus Cristo, proporcionou tudo aquilo que eu e você precisamos para desfrutar de maturidade, para crescer em maturidade, para não mais vivermos atemorizados, não mais atemorizados debaixo da lei, escravos da lei, cujo propósito era apresentar, apontar e expor pecado. A lei não foi dada para trazer salvação, a lei foi dada para revelar a nossa necessidade de salvação. Ela revela a nossa condição e o nosso status diante de Deus. Para não mais vivermos atemorizados como o povo vivia atemorizado. Então segura o seu dedo aí em Gálatas capítulo 4. E volte comigo para Êxodo capítulo 19.
Êxodo capítulo 19. Você lembra essa passagem? É o momento em que Deus está se revelando ao povo. Eles saíram do Egito, da escravidão do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e agora no Monte Sinai se encontram com o Senhor. Se encontram com o Senhor, cuja glória, cujo terror se manifesta no topo do monte. O povo está no pé do monte. E quem sobe e desce? Moisés. Versículo 12, capítulo 19, versículo 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Percebe o terror envolvido nessa história? Que mix de emoções. Esse Deus que nos livrou do Egito, agora é o Deus que está em cima desse monte, e que se a gente subir e passar aqui, nós morreremos. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Olha a reação do povo encontrando Deus. Medo, tremor. Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Que Deus aguce nossa imaginação para entender o terror desse momento. Uma mistura de muita coisa. Não é? Porque quando a gente pensa a abertura do mar, a gente, queria passar a mão assim no lado das paredes. Não é? Você já pensou essas coisas? E a gente fica assim, né? Como se Deus estivesse lá em cima, aquele velhinho bondoso, dizendo: agora vai, anda. Agora não olha para trás que eu vou fazer algo com os egípcios, te conto daqui o que é para frente que eu vou fazer. Era muito terror envolvido. E agora o povo se encontra com o Senhor no monte. Êxodo capítulo 20, versículo 19. Depois dessa cena de terror, eis a conclusão do povo. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Você já fica pedindo: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Já? O povo não queria ouvir Deus, para não morrer. Tem uma diferença brutal do status debaixo da lei e debaixo de Cristo, meus irmãos. E o que nós vamos ver a partir do versículo 4 é o que Deus fez por meio do envio do seu Filho para garantir que eu e você não fiquemos mais no pé do monte com medo, mas pudéssemos dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Não só fale comigo, mas vem estar comigo. E você não precisa tremer com base nessa declaração, porque nós estamos revestidos, não do manto lavado por Moisés, mas estamos revestidos de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Enquanto a lei revela o nosso pecado, nos tenta ficarmos tremendo de medo diante da possibilidade de entrarmos na presença de Deus, a realidade é que somos revestidos de Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus, nos dá a ousadia reverente de dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. O teu pecado te entristece, o teu pecado te adoece, mas ele não tem a palavra final, Cristo tem a palavra final. E revestidos de Cristo Jesus, nós nos aproximamos do Senhor, não com medo de sermos fulminados, mas na certeza do seu perdão e dizer: Abba, Pai. Versículo 4 em diante, Paulo explica então como atingir a maturidade pela fé em Jesus e a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, não existe maturidade tremendo de medo no pé da montanha. E pode ser que parte do seu relacionamento com o Senhor está desajustado, porque você tem temor,
você tem um temor parcial do Senhor. Você tem um terror do seu pecado, mas você não tem a confiança da justiça de Cristo Jesus. Você entende perdão dos pecados, mas não entende adoção de filhos. Então seu relacionamento com o Senhor, ele é manco, ele é repleto de medo. E no medo não existe aperfeiçoamento, porque o amor lança fora o medo. Então é compreender o que o Senhor fez enviando o seu Filho. Tudo aquilo que Ele proporcionou para nós, tanto em resgate como em adoção, que nos leva a uma maturidade de poder dizer Abba Pai, na certeza da obra de Jesus e desfrutando da obra do Espírito. Tudo aquilo que o Senhor fez por você. Por você. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Também herdeiro por Deus. Deus enviou seu Filho. Essa é uma obra objetiva e externa a nós. Por objetivo, eu me refiro também ao evento histórico, não é? Do nascimento de Cristo. Nós lembramos disso de uma forma especial no Natal. Deus enviou seu Filho, seu único Filho. Ele veio. É algo externo a nós. Independente do que você sente ou deixou de sentir, Jesus veio. Essa é uma realidade. Deus enviou o seu Filho. E Deus enviou o seu Filho no tempo certo. É interessante isso. Como as coisas se alinharam para a vinda de Jesus. Havia a Pax Romana. O que era a Pax Romana? O Império Romano já tinha feito todas as suas conquistas, já havia pacificado, criado vias, acesso, para que Jesus ministrasse, para que o Evangelho fosse difundido, num contexto único na história. O Império Romano, que subverteu o Império Grego, mas tinha sido suficiente para colocar uma única língua, o grego. Não havia Duolingo, Google. Havia uma língua comum em que a mensagem do Evangelho chegaria. Havia todo o contexto no tempo certo para a vinda do Filho, que veio com a qualificação certa. Olha o final do versículo 4. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para ser um substituto, tinha que ser homem. Para ser substituto suficiente, tinha que ser Deus. Então veio Deus, homem. Olha como a nossa teologia é importante. Deus, homem. Não podia ser na forma de uma tartaruga. Não podia ser apenas um bom homem. Tinha que ser Deus, homem. Ele veio, nascido de mulher. E nascido sob a lei. Nascido sob a lei. Porque ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então Jesus fez o que eu e você não conseguimos fazer. Ele foi e se tornou o nosso substituto. Ele veio com a qualificação certa. Ele veio com a qualificação certa e com a missão certa. Para resgatar os que estavam sob a lei. Ele não veio pregar para você ser bonzinho. Ele não veio dizer que você tem que amar o próximo. Ele não veio curar pessoas. Ele fez todas essas coisas. Mas todas essas coisas serviam ao seu propósito último, que era resgatar você. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Para resgatar você. E o texto nos diz algo mais sobre a vinda do Filho. Para resgatar os que estavam sob a lei, por isso que ele veio debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus não veio só perdoar os seus pecados. Jesus veio colocar você numa nova família. Você foi adotado.
Eu não sei o quanto que você é familiarizado com o processo de adoção, o quanto que você já ouviu testemunho de pessoas que adotaram pessoas ou pessoas que foram adotadas numa nova família. Mas me parece que, de acordo com a nossa lei, um filho adotado goza de todos os privilégios da sua família. Ele é filho de fato. Mas enquanto nós colocamos rótulos ligados a sangue, enquanto nós colocamos rótulos ligados à etnia, enquanto nós colocamos rótulos a qualquer outra coisa que não seja de fato legal, nós perdemos de vista o que Deus fez por nós. Você, criatura de Deus, ex-filho do diabo, tem um novo sobrenome, uma nova filiação. É filho de Deus. Todos? Não. Os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus. Fomos adotados. Então essa missão certa, o resgate, aponta para essa morte, a morte substitutiva de Jesus, a morte que nos substituiu na cruz do Calvário, no lugar de pecadores. E também indica que liberação daqueles que estavam debaixo da lei veio ao custo da vida de Jesus. Ele tinha que pagar o preço. Nós estamos na boca da Páscoa agora, não é? Na iminência de lembrarmos de uma forma especial da Páscoa. Você vai lembrar de que Jesus morreu na cruz e você vai lembrar de que Jesus ressuscitou dos mortos. São as duas grandes verdades que precisamos nos lembrar nessa Páscoa. Jesus morreu na cruz no seu lugar e pagou o preço dos seus pecados. Essa é a morte substitutiva de Jesus. Nosso carnê, então, nossa dívida foi quitada. E Jesus anotou não só pago, mas colocou sobre ele a sua justiça. Nossa herança, então, meus irmãos, em Jesus, não é um prêmio que você tem que correr atrás. Não é um prêmio que pelas obras da lei você conquista ou não. Nossa herança é um presente dado por Cristo, pela graça. Por quê? Porque você estava muito quietinho, se comportando bem no orfanato do diabo. É isso. Nós éramos o coisa ruim. Quando Jesus chegou, hipoteticamente, ok? Na porta do orfanato e viu a sua ficha, viu a minha ficha. E viu tudo aquilo que estava lá escrito. Ele rasgou e nos deu um novo formulário. A justiça dele. E disse, eu quero todo esse manezinho aí. Tudo agora é da minha família. Deixa eu me incluir. Esse manezinho. Foi isso que ele fez por nós. Não foi, deixa eu ver se ele se comporta bem. Olha, muita guerra de travesseiro no currículo dele, vou deixar esse aí. Não. Foi por amor, meus irmãos. Foi por amor fundamentado no caráter dele. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com ele. Tem a ver com Jesus. Explicando como nós atingimos a maturidade pela fé em Jesus e a ação do Espírito Santo, enviou Deus ao nosso coração o Espírito, diz o versículo 6. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Essa é uma obra subjetiva. É uma realidade, obviamente. Nós temos o evento histórico de Atos 2. Nós vemos toda a inauguração da ação do Espírito Santo. Mas o experimentar disso, subjetivo interno a nós. E aqui é que eu quero falar com você, convicto do resgate de Jesus, mas que não desfruta da bênção de ser filho de Deus. Que não desfruta da paz de ser filho de Deus. Que carrega uma alma atribulada, atormentada pelo medo, como se estivesse debaixo da lei e não de Jesus. Com medo de ter cometido pecados o suficiente em que o Senhor está de alguma forma irado com você e que você perdeu o favor de Deus. Deus já descarregou a ira dele. E não foi sobre você, não foi sobre mim.
foi sobre Jesus. Para que um raio não caísse na tua cabeça. Você tem sim pecado suficiente para que isso aconteça. Mas lembra do prontuário? O que aconteceu com ele? E Deus te deu o quê? A justiça de Jesus. Ah, então eu vou viver em pecado. Pastor Sacha liberou então. Você não entendeu porque você foi comprado. Não é mais para viver na lógica do orfanato do diabo. Mas agora para viver como filho de Deus revestidos de Jesus. Uma nova identidade, imitando a Cristo Jesus e na certeza de que somos aceitos única e exclusivamente por causa de Jesus. E mais nada. E mais nada. Então o Filho nos dá salvação e o Espírito nos capacita a experimentá-la com alegria. Não estamos mais no pé do monte tremendo de medo. Não estamos mais no pé do monte pedindo, Moisés, que Deus não fale conosco. Nós estamos no pé da cruz, adotados na família de Deus. E no Espírito dizemos, Abba, Pai. Não é simplesmente paizinho, mas é um anseio em meio às tribulações de que o Pai vem estar conosco. Como uma criança assustada num quarto escuro, que grita, Pai, fica comigo. E aí vai lá o pai. Como se fosse resolver o problema contra o bicho-papão, não é? Mas só a presença do pai acalma o coração do filho assustado. Então, filho assustado, você é adotado por Deus Pai. E você clama, Abba, Pai. Vem estar comigo, porque Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Porque se dependesse da sua performance, ele iria para o teu quarto em juízo, iria custar a eternidade no inferno. Mas ele enviou Jesus. Nos resgatou e nos adotou. Por causa então da obra do Espírito, clamamos Abba, Pai. Quando foi que Jesus disse Abba, Pai? Não era quando ele estava tendo um momento fofinho em família, não é? Ah, paizinho, querido e tal. Marcos capítulo 14, 36 diz o seguinte, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quando foi? Foi debaixo de intensa agonia. Foi debaixo de intensa agonia. Meus irmãos, o que nós temos em Jesus é suficiente, é completo, para não só termos a certeza do perdão dos pecados, mas desfrutar de alegria e intimidade, porque nós temos o Espírito Santo. Agora, como é que nós crescemos nisso? 1 João capítulo 4, versículo 18 diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sim, Deus é fogo consumidor. É interessante como o todo da Escritura produz em nós uma fé madura, em que nós vamos ter o temor certo com relação ao pecado, a certeza certa de que Ele é o nosso Pai, podemos dizer Abba Pai. Mas se você é tomado por medo, isso lhe marca, não é à toa que você não amadurece, porque no medo ninguém é aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados no amor. Então entenda, meu irmão, não tem o que você faça, não tem o que você tenha feito, não tem o que você venha a fazer, que o separe do amor de Cristo. Enquanto você corre de medo, o Senhor insiste em te buscar, lhe alcançar, lhe perdoar e dizer, é meu e eu quero te usar. Então baixa a guarda e receba, porque é de graça. É Jesus e mais nada. É mediante a fé que nós somos filhos de Deus. Então a nossa condição de filhos afasta o medo de não nos encontrarmos aprovados. Medo que encontra sua raiz em nossa desobediência. Mas nós, guiados pelo Espírito, fazemos morrer a nossa carne. E essa ação do Espírito que confirma no nosso coração, nós lemos isso em Romanos 8.
Romanos 8 confirma que nós somos filhos de Deus. Graças a Deus por bendita esperança. Então, como é que nós crescemos em maior profundidade nessa alegria? Eu não vou te surpreender com a minha resposta. Ela é um pouco óbvia. Tempo significativo para estudar a obra do Filho. Sempre me intriga como o apóstolo Paulo ora pelos Efésios. A gente já falou disso em tantos contextos, não é? Que eles entendam a riqueza do seu chamamento. A profundidade disso. O apóstolo Paulo passou 3 anos com esses camaradas e eles ainda têm coisas para aprender? Tem. Não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, mas eu digo seguramente que você precisa compreender mais do que Jesus fez por você. Você precisa compreender mais do que Jesus fez por você. Isso vai produzir em nossos corações alegria. Conecte então sua oração ao seu estudo da palavra e o seu estudo à sua oração. Não seja simplesmente acumular fatos, mas que seja compreender as verdades que foram reveladas por Deus Pai, em sua palavra de amor, a você, filho dele. Conecte isso à sua oração. Clamar ao Pai em espontaneidade ao longo de todo o dia. A gente não combinou não, mas o pastor Edson fez um ponto sobre isso. Não foi? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Por quê? Em tudo, meus irmãos, tudo é espiritual. Nós estamos o tempo todo com o nosso Pai na presença de Deus, vivendo diante da face de Deus. E diante dessa realidade crescemos em comunhão, em que ouvimos o Senhor falando conosco, já sem medo, no pé do monte, mas clamando, Abba, Pai, fala comigo. Fala comigo. E enquanto ouvimos o Senhor, respondemos com fé, respondemos com espontaneidade ao longo de todo o dia. Então veja e trate tudo ligado ao amor de Deus por você. Mas enfrentamos dificuldades de enxergar o amor de Deus quando as coisas vão contrárias à nossa vontade. Temos dificuldades de enxergar o amor de Deus quando as coisas são desagradáveis. Temos dificuldades de chegar ao amor de Deus quando sofremos com o nosso pecado, com o pecado do irmão, com o mundo caído que nós vivemos e geme aguardando redenção. É por isso que não pode ser baseado na nossa experiência tão somente, mas precisa ser uma experiência guiada pela verdade da palavra de Deus. Isso vai fazer diferença. Ligado ao amor de Deus, que não poupou seu próprio filho para resgatar você, para adotar você. E note e não se esqueça de que você tem um Pai eterno. Já imaginou isso? Um Pai eterno? Talvez para alguns seja difícil a identificação com a figura de um pai por causa do seu próprio relacionamento com seu pai conturbado. Mas é hora de olhar para o Pai perfeito. Nele você tem uma paternidade perfeita. Você encontra um Pai perfeito. Um Pai eterno. Não só um Pai eterno, mas uma família eterna. Somos todos um em Cristo Jesus. Essa é a sua família, família eterna. E temos um destino eterno garantidos. Isso encoraja e deve encorajar o nosso coração, meus irmãos. Conforme nós buscamos viver como família de Deus, onde não tem mais judeu nem grego, onde não tem mais livre e escravo, onde não tem mais homem ou mulher, mas somos todos um em Cristo Jesus. Funções diferentes? Certamente. Funções complementares, por certo, que proclamam uma mensagem. Papéis diferentes, lugares diferentes, o Senhor nos colocou durante a semana, mas com um único propósito, de testemunharmos o amor do Pai por nós, que enviou seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados. Estávamos nesse mercado de escravos e Deus nos libertou, nos resgatou.
nos adotou como filhos, estávamos nesse orfanato do diabo, e agora resgatados somos da família de Deus. Não mais no pé do monte, tremendo de medo, mas com intrepidez, ousadia reverente, dizemos: Abba, Pai, fala comigo, eu sou o teu filho. O evangelho recebido pela fé nos torna filhos de Deus, adotados numa família, onde somos todos um em Cristo e abençoados pelo Espírito. Então considere. Sua filiação é resultado do seu objeto de fé. Por objeto eu digo onde você deposita sua fé. Jesus ou qualquer outra coisa. Se a sua fé está em Jesus, então você é filho de Deus. Se a sua confiança está em Jesus Cristo, que Ele fez por você, resgatou você, pagou o preço dos seus pecados, lhe trouxe para a família de Deus, e mediante a fé em Jesus, você é da família de Deus, você é um filho de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus. Mas se está em qualquer outra coisa, filhos do diabo. Eu não sei o que você chama de pai. Eu sei que é difícil encontrar alguém que chama o próprio diabo de pai. Mas é muito mais comum pessoas que têm o diabo como pai e não sabem. Então, se a sua fé hoje, você que está aqui presente, não está única e exclusivamente em Jesus, eu tenho péssimas notícias para você. Você não faz parte de toda a bênção de poder dizer para o Deus Criador dos céus e da terra, Abba, Pai. Mas eu tenho boas notícias para você. De que Jesus hoje lhe chama ao arrependimento dos seus pecados. E reconhecer que em você não existe recurso algum, nada, zero, que você possa fazer para entrar na família de Deus. Por isso ele fez tudo. Lhe estende a mão e lhe diz, vem. E o vem é, arrependa-se dos seus pecados e creia que só Jesus é Senhor e Salvador. Se essa é a sua convicção, hoje é dia de salvação. Você deixa de ser filho do diabo e passa a ser filho de Deus. Para a glória de Deus. Jesus e mais nada. Que essa verdade siga consolando a cada um dos nossos corações. Quando são assaltados por medos, medos que nos mantêm tremendo na base, estagnados em nossa maturidade, mas que enxerguemos mais uma vez o amor de Deus por nós, que nos aperfeiçoa e nos conduz adiante, crescendo a imagem de Jesus, porque somos revestidos dele. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, dizendo Abba, Pai. Não por causa dos nossos méritos, nossos feitos, mas por causa de Cristo Jesus, teu Filho que o Senhor enviou para o nosso resgate e para a nossa adoção, para a família de Deus. Em Cristo somos um, nós te louvamos por isso. Em Cristo, ó Deus, desfrutamos das bênçãos da promessa, somos herdeiros, somos filhos do dono de tudo. Que essa realidade faça crescer em nós uma coragem humilde, uma ousadia reverente, a fim de não ficarmos tomados por um medo paralisante, mas um temor que nos leva adiante, para viver para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Liberta os teus filhos, que constantemente se voltam para viver subjugados a esse pavor, o pavor da morte, a lembrar de que nós somos libertos disso em Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que assim, ó Deus, a tua igreja, a nossa igreja, Igreja Batista Maranata, cresça em maturidade, evidenciando Jesus Cristo e tudo aquilo que o Senhor fez por nós, para honra e glória, ó Deus, do teu nome. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.